Corra até a banca, isso sim é que é sorte! Lixo, lama, inundações. A chuva castiga o Rio pelo terceiro dia seguido. O Congresso cobra do governo uma explicação sobre a denúncia do senador Requião. As liquidações de janeiro salvam as vendas do comércio. O rei do rock faz aniversário e o computador mostra como ele seria se fosse vivo. E a receita de hoje foi tirada das páginas dos livros de Jorge Amado. O bolo de banana feito pela filha do escritor. Boa tarde. Ruas alagadas, casas invadidas pela água. Mais um verão e as imagens de desespero se repetem no Rio. O temporal de ontem provocou de novo as mesmas tragédias de todos os anos. 6 horas de chuva e o rio parou. A água entrou nas lojas, nas casas, subia a cada minuto. Em vários pontos da cidade, ninguém sabia onde terminavam os rios e começavam as pistas. Centenas de famílias ficaram ilhadas e foram socorridas de barco pelo Corpo de Bombeiros durante a madrugada. Essa senhora de 81 anos não podia andar e teve que ser carregada até o barco. Muita gente não conseguiu voltar para casa. O engarrafamento durou até 2 horas da manhã. Este ônibus foi arrastado pela enxurrada e só não caiu no rio Maracanã porque ficou escorado em uma árvore. Hoje os moradores amanheceram no mar de lama, mutirão de limpeza nas ruas e desespero dentro das casas. Isso é a terceira vez que eu perco tudo. Os rios que subiram ontem mais de 1 metro hoje já baixaram, mas vieram à tona toneladas de lixo que são jogadas dentro dos rios, prejudicando o escoamento e causando as inundações. Neste aqui em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, tem tanto lixo que se voltar a chover forte, o rio entra de novo nas casas dos moradores. Muito tempo que o lixo não é recolhido, né? Também não é essa questão, tem aquelas questões dos moradores que também ajudam, tá? Que a verdade é essa, que jogam lixo ali dentro. No fim da manhã, voltou a chover e muitas ruas ficaram alagadas de novo. A tempestade de ontem deixou o rio ilhado e a população impotente. Dos bairros mais pobres até a zona sul, as mesmas cenas. Sem conseguir voltar para casa por causa das ruas alagadas, muita gente acabou passando a noite em ônibus ou dentro dos carros. Tijuca, bairro de classe média da Zona Norte. Ruas inundadas e trânsito caótico. Carros e ônibus passam horas sem sair do lugar. Não há como seguir adiante, nem voltar. O senhor está parado no trânsito há quantas horas? Umas 4 horas, mais ou menos. Não tem nenhum caminho, está tudo parado. O taxista nem comemora o lucro no percurso transformado em viagem. 2 horas parado. E a moça reclamando aqui, que marcando R$28 no táxi aqui. Avenida Brasil. Na principal ligação entre o centro e os bairros pobres da periferia da cidade, as pistas ficam cobertas pela água. Os motoristas procuram abrigo nos postos de gasolina. Parei porque estava andando devagar. Então não tem jeito, é relaxar, bater papo. O congestionamento continua de madrugada. Jardim Botânico, bairro nobre da Zona Sul. As consequências da tempestade são as mesmas. Os passageiros até se conformam em passar a noite dentro do ônibus. Não tem jeito, tá tudo parado. Para quem tem pressa, não resta muita opção. É se apoiar na grade e enfrentar a correnteza a pé. Saí do ônibus pra vir a pé. Tá horrível. Não dá pra vir não. O repórter Roberto Kovalik está numa das áreas mais atingidas pela chuva no Rio. Bom Sucesso, na Zona Norte. Kovalik, como é que está a situação nesse momento? A chuva não para. Nesse momento é fraca, mas constante. O rio Faria-Timbó já voltou ao nível normal, mas a correnteza é muito forte. Ontem o rio transbordou e deixou algumas famílias desabrigadas. No total, já são mais de 200 desabrigados na cidade. Há problemas também nas estradas. Houve queda de barreira na RJ 116, perto de Friburgo. Na rodovia Amaral Peixoto, em direção à região dos Lagos, parte da pista cedeu. Não há interrupções nas estradas federais, só muito nevoeiro nas serras. No aeroporto Santos Dumont, um avião da Ponte Aérea Rio-São Paulo não conseguiu pousar e teve que ser desviado para o aeroporto internacional. O Santos Dumont ficou fechado entre 7h30 e 8 da manhã, mas já está operando normalmente. Roberto Kovalik, do Rio de Janeiro. A frente fria que trouxe chuva forte para o sudeste deve continuar parada durante o fim de semana e provocar mais chuva forte na região. No litoral de São Paulo, foi decretado estado de atenção na Serra do Mar por causa do risco de deslizamentos.
Em Belo Horizonte, desespero dos moradores ontem à noite para atravessar uma avenida só amarrados em cordas. Em Brasília, um temporal de 2 horas derrubou árvores e deixou a cidade às escuras. A forte massa de ar frio muda o clima no sul. Nas praias do Paraná, casacos em vez de biquínis, e o guarda-sol ganhou outra finalidade. Além do sudeste, o dia deve ficar chuvoso em toda a faixa escura que cobre parte do centro-oeste, norte e até o interior do nordeste brasileiro. A temperatura máxima chega aos 19 graus em Curitiba e 31 em Natal. O verão El Niño promete muita chuva e é bom se prevenir. A Defesa Civil dá a dica de um kit que a população deve ter em casa para o caso de enchente. Água potável, fósforos e velas, se possível uma lanterna com pilhas de reserva, um kit de primeiros socorros e alguma comida não perecível, como biscoitos, pão e sopa em saquinhos. Moradores de rua passam os dias fumando crack nas ruas de São Paulo. Um flagrante foi registrado hoje de manhã na Praça da República, centro da capital. O grupo de moradores de rua fuma crack na calçada da Avenida Ipiranga, na esquina da Rua 7 de Abril. É um ponto movimentado da cidade. A mulher prepara o cachimbo. Outra dá uma tragada. Um homem também fuma. Este outro cochila sob o efeito da droga. Dentro da pequena tenda, mais crack. Um menino pequeno e vários garotos fazem parte do grupo de viciados. 870 frascos de lança-perfume são apreendidos pela polícia em Ponta Grossa, no Paraná. A droga estava em caixas no bagageiro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, São Paulo. A polícia não conseguiu identificar o dono das caixas e todos os passageiros foram liberados. A seguir, as liquidações salvam as vendas no mês de janeiro. E o aniversário do imortal rei do rock. Elvis está mais vivo do que nunca. O Congresso cobra explicações do governo sobre a denúncia de que o Planalto usa critérios políticos para liberar verbas previstas no orçamento. A denúncia foi feita pelo senador Roberto Requião, que apresentou a gravação de uma conversa telefônica entre um parlamentar e um assessor do Ministério da Saúde. Na gravação, o deputado Maurício Requião pergunta ao assessor do ministro da Saúde, Marcelo Azalim, como está a liberação do dinheiro das emendas do orçamento feitas por ele e pelo irmão dele, senador Roberto Requião. O assessor fala em problema político no Palácio do Planalto e que a liberação do dinheiro dependeria de negociação com o ministro da Coordenação Política, Luiz Carlos Santos. O senhor tem que conversar com o ministro Santos da política, porque a informação que a gente tem um problema político lá no Palácio do Planalto. O assessor do ministro, Marcelo Azalim, hoje não foi trabalhar. Alguns disseram que ele teria sido demitido. Tem muitos outros funcionários do Ministério da Saúde que disseram aos prefeitos a mesma coisa. Procurem o Luiz Carlos Santos para negociar. No embalo da denúncia, o senador Eduardo Suplicy entregou ao presidente do Senado o requerimento pedindo a convocação dos ministros da Coordenação Política, Luiz Carlos Santos, e da Saúde, Carlos Albuquerque, para prestar esclarecimentos no plenário. O requerimento vai ser votado ainda hoje e depois marca-se a data da convocação dos ministros. Trata-se de procedimento do toma lá da cá, que precisa ser esclarecido. Se esse parlamentar que se predispôs a gravar uma ligação telefônica com um parlamentar de segundo ou terceiro escalão, por que ele não ligou para o ministro, em quem tem acesso, e não gravou também a ligação? Quem sabe a ligação com o ministro seria: pois não, deputado, sua emenda será liberada porque o recurso é razoável. O ministro da Saúde, Carlos Albuquerque, anunciou no Rio que vai afastar o assessor Marcelo Azalim. O ministro disse que não tem orientação do Palácio do Planalto para usar critérios políticos na liberação de verbas e que nunca deu orientações a seus funcionários para que usassem esse tipo de critério. Na Volkswagen, a adesão ao programa de demissão voluntária deve atingir a meta esperada pela empresa e sindicato. Hoje termina o prazo para os funcionários aceitarem a proposta da montadora. A fila hoje no corredor do Departamento de Recursos Humanos é a maior desde o início do programa. São metalúrgicos em busca de informações, calculando os direitos a receber ou já assinando os termos de adesão. Em 20 dias, 1.535 funcionários decidiram deixar a empresa. A Volks prevê que o programa vai atingir a meta. O número de demissões chegará a 2.500, 8% do total de funcionários. Com o programa de demissões voluntárias, a Volkswagen prevê uma economia de 50 milhões de reais neste ano. Mas a empresa diz que o corte de gastos com mão de obra tem que chegar a 200 milhões de reais,
Já está marcada para a próxima quarta-feira uma nova reunião com o Sindicato dos Metalúrgicos para acertar uma redução dos custos com benefícios sociais. O que nós temos nos posicionado é que na assistência médica é impossível mexer, no transporte e na alimentação é possível discutir com os trabalhadores algum ajuste, não na proporção que eles querem. As liquidações atraem o consumidor e surpreendem os comerciantes. Roupas e produtos de menor valor puxam as vendas e garantem um faturamento extra no mês em que, tradicionalmente, o movimento é bem fraco. Esta costuma ser a imagem do comércio durante janeiro. Lojas vazias, vendedores de braços cruzados, movimento quase nenhum. Mas na primeira semana de janeiro, o melhor termômetro das vendas à vista ou com pré-datados deu um pulo. As consultas ao telecheque subiram 50%. Parte dessa febre nas vendas deve ser creditada às liquidações, que passam a merecer este nome com a economia estável. Hoje começou mais uma. Dizem que vai ter um saldão aí de 50%, né? E a gente vai ver se realmente vai acontecer, né? Na hora de levantar as portas, todos queriam entrar primeiro. Um movimento como este mostra que uma boa oferta faz o consumidor colocar a mão no bolso até em janeiro. O grande problema, no entanto, é saber o que significa exatamente uma boa oferta. A oferta não foi aquilo que a gente esperava, pelo menos até agora eu estou decepcionado. Eu espero ter mais sorte, né? Agora está na oferta, o de baixo não, o de cima está. Valeu a pena? Ah, valeu. Achei 3 CDs. A expectativa da rede é ambiciosa. Atrair para suas lojas em todo o país 2 milhões de potenciais compradores por dia. E fazer como as outras grandes redes. Garantir agora dinheiro em caixa para continuar repondo estoques. Especulação, boatos e muito nervosismo nos países asiáticos. Depois da Coreia do Sul, teme-se agora que a Indonésia esteja próxima de uma moratória. A população corre aos supermercados diante da desvalorização diária da moeda. As pessoas tentam estocar tudo o que podem. A situação do presidente Suharto está cada vez mais difícil. Pressionado pelos países desenvolvidos, pela população e pelos militares, ele prometeu tomar providências imediatas contra a crise. As bolsas de Jakarta, na Indonésia, a bolsa fechou em baixa de 2,6%. Mas as quedas foram ainda maiores em Manila, 8,3%, em Singapura, baixa de 7,4% e em Hong Kong, 3,9% negativos. Vamos agora aos números do mercado financeiro aqui no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo está operando em baixa de 3,25%. Na Bolsa do Rio, baixa de 1,55%. O dólar comercial está sendo vendido a R$ 1,11. O dólar turismo por R$ 1,17 e o paralelo por R$ 1,21. As cadernetas de poupança que vencem hoje estão rendendo 1,61%. Esta é para os fãs de Elvis Presley. Aquele pessoal que aposta que Elvis não morreu, ontem comemorou o aniversário do rei do rock. Se estivesse vivo, Elvis Aaron Presley estaria completando 63 anos. E seria mais ou menos assim. Fãs e imitadores do cantor fizeram uma animada festa de aniversário em Nova York. No cardápio, sanduíche de banana com manteiga de amendoim, o preferido do cantor. Não faltaram os shows e muitas lembranças. I know you molded and you planned, still you've got nothing and you reach. A seguir, as imensas listas de material escolar aparecem para estragar as férias. E a receita de bolo de banana da filha de Jorge Amado. As aulas ainda estão longe, mas já chegou a hora da lista de material escolar das crianças. Lã, guardanapos, canudos de refrigerantes, palitos de dentes. Será que as crianças precisam mesmo levar tudo isso para o colégio? Isabelle tem 3 anos e vai estrear no colégio. Adorou o material escolar. Já a Daniele acha que não teve uma boa estreia como mãe de estudante. Assustada com a lista de 31 itens, correu para o fax. Enviei várias pesquisas para diversas livrarias, papelarias, né? E fui vendo onde é que era mais barato. Lá se foi quase um salário mínimo com a lista de material de Isabelle. E que material? Eu não sei como é que ela vai usar tanto álcool, muita cartolina, eu não sei pra quê, o papel celofane pra quê, papel de presente pra quê, eu não vejo. A legião de mães e pais atônitos com listas um tanto estranhas não é pequeno. Balde de praia, bola de soprar, bolas de isopor. E já era pra entrar já na mensalidade que a gente paga, né? É isso mesmo, o que diz a lei.
Só que antes de encher o carrinho com mercadoria deste tipo, o cliente bem que poderia dar uma passada no setor de livros e comprar um que geralmente não aparece na lista de material escolar: o Código de Defesa do Consumidor. O código afirma: é prática abusiva, sujeita a multa, exagerar na lista. Os pais não são obrigados a pagar taxa de material. Com a lista na mão, eles podem escolher as marcas e comprar os produtos onde quiserem. E se considerar que a lista está cheia de produtos que seu filho nunca vai usar, negocie. A polícia espanhola consegue evitar um suicídio coletivo nas Ilhas Canárias. Uma psicóloga alemã que comandava o plano de suicídio foi presa. 32 pessoas planejavam se matar nesta casa próxima a um vulcão adormecido. Eles acreditavam que na parte mais alta da ilha, um disco voador viria buscá-los. A seita pode ter ligação com a Ordem do Templo Solar, responsabilizada por 74 suicídios nos últimos 4 anos. Os astronautas da Mir dão uma voltinha no espaço para checar um pequeno problema na estação russa. Uma das 10 travas da escotilha não está fechando direito e havia um vazamento de pressão. Desta vez nada grave, garante o comando da missão espacial russa. Pela primeira vez em 38 anos, um navio mercante americano ancora no porto de Havana. O navio está carregado com equipamentos das TVs americanas que vão cobrir a visita do Papa João Paulo II à ilha comunista de Fidel. A visita começa no dia 21. E apareceu a cabeça da estátua da pequena sereia da Dinamarca. A sereia é uma das principais atrações de Copenhague. A estátua teve a cabeça serrada na madrugada de terça-feira. Hoje cedo, a cabeça roubada foi misteriosamente deixada em frente a uma emissora de TV. Novos tempos para as carroças. Em Minas, uma cidade começa a organizar a bagunça dos carroceiros com emplacamento. Na outra, eles têm aulas para aprender como agradar aos turistas. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, a charrete é a atração turística. E numa sala de aula, os charreteiros aprendem como receber e tratar melhor os visitantes. Lucro numa região, problemas em outra. Em Uberlândia, no Triângulo, as carroças andam a menos de 20 km por hora. Param em fila dupla, em local proibido e provocam 10 acidentes por mês. Estamos para passar, não tem como passar. Atrapalha muito. Eles passam, xingam a gente, falam que a gente está atrapalhando eles, que carroça tem que sair da rua. A discussão sempre acaba na prefeitura, que todos os dias recebe várias reclamações dos motoristas. Para resolver o problema, as carroças agora estão sendo emplacadas e os carroceiros vão ter que respeitar as leis de trânsito. Os 1.500 carroceiros fazem testes para provar que conhecem as leis. Quem passa nas provas ganha uma carteira de habilitação. As punições pelo desrespeito ao trânsito são as mesmas dos motoristas. Seu Nelson ficou 3 meses estudando o novo Código Nacional de Trânsito e foi o primeiro a emplacar a carroça. Eu sentindo quando tivesse um carro e tivesse tirado a carteira de habilitação. Todos sabem que Gabriela era de cravo e canela. Mas outros sabores estavam escondidos nas entrelinhas dos romances de Jorge Amado. A filha do escritor, Paloma, desvenda esse universo de cores e sabores em receitas caprichosas à base de frutas. Para o jornal Hoje, a musa inspiradora foi a banana. De capitão de longo curso veio uma receita com jambo. De cacau, uma de bolo de banana. Você com banana faz qualquer coisa. Para fazer a massa do bolo, você precisa de 8 bananas prata, 3 colheres de manteiga, meia xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de passas, sal, 4 ovos, 1 colher de fermento, meia colher de chá de baunilha. Peneire o fermento em 1,5 xícaras de farinha. Misture o restante da farinha, as passas e 2 bananas cortadas. Leve à batedeira o açúcar e a manteiga e acrescente aos poucos o leite, a baunilha, os ovos, a mistura de farinha e fermento e a mistura de farinha, passas e bananas. Agora faça a cobertura. Misture 2 colheres de manteiga, 2 colheres de farinha, 2 colheres de açúcar, 1 colher de chocolate em pó, 1 colher de canela. Monte o bolo numa assadeira untada e polvilhada. Primeiro derrame a massa. Depois ponha o restante das bananas. Por último, a cobertura.
leve ao forno para assar. Em 20 minutos, você vai ter em casa uma das receitas preferidas da família Jorge Amado. Houve uma vez um verão inesquecível. É sobre ele a próxima novela das 7 da Rede Globo. Amanhã no Jornal Hoje você vai ter uma conversa com os atores dessa história de gente bonita, apaixonada e misteriosa, como o Fábio Júnior. Amanhã estou aqui com vocês no Jornal Hoje, trocando uma ideia, falando sobre a nova novela, Corpo Dourado, o meu personagem, o Billy, e outras cositas más, tá bom? Até amanhã. Até lá. Uma boa tarde. Rede Globo. Assista agora. Video Show. Classificação livre.